Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para a nossa análise corporal, onde nós estamos já colocando aí alguns vídeos, analisando algumas pessoas e como elas comunicam com o corpo. Talvez você não saiba, mas nós não nos comunicamos apenas com as palavras. Muito pelo contrário, às vezes o que falamos não é muito bem aquilo que nós queremos comunicar. Portanto, aprender a perceber, observar e identificar como o corpo fala, nós podemos entender melhor o que o outro quer dizer. E podemos aprimorar o nosso poder de percepção e o nosso poder de comunicação e influência na vida de outra pessoa. Se você quiser saber mais, manda um e-mail para mim, aqui diz eu quero. Eu vou mandar para você informações sobre um curso que nós, da Sabedoria Emocional, preparamos especialmente para você, que é o curso de leitura não verbal. Um curso onde nós vamos ensinar você a identificar como funcionam as microexpressões do corpo, postura corporal, entonação de voz, temperamentos. Você vai conseguir olhar para outra pessoa e identificar exatamente o que aquela outra pessoa está querendo dizer para você. Não somente pelas palavras, mas também por todo um conjunto, todo um contexto. É algo maravilhoso, incrível, que vai ajudar com certeza você a se relacionar melhor e também a ser um profissional melhor. Legal? Nós vamos em frente, manda aí um e-mail pra gente. E antes da gente começar, vou pedir um favor. Gostou do vídeo? Dá um like assistindo, comente, passe para os seus amigos e ajuda a gente aí nessa campanha de divulgação dessa ciência, né? Isso aí não é algo que nasceu da minha cabeça, é uma ciência da linguagem corporal. Eu escolhi hoje a Xuxa. Eu já coloquei um primeiro vídeo, você pode assistir no nosso canal, falando sobre linguagem não verbal. E atendendo a pedidos aí, eu estou fazendo da Xuxa. Se você tiver alguém, você quer que eu faça a linguagem não verbal, alguém, uma pessoa pública, passa para mim, eu vou analisar e a gente vai começar a colocar aí no canal para vocês, pra gente ir fomentando esse assunto. A Xuxa, mais ou menos há uns 4 anos atrás, deu um depoimento no Fantástico e ela relata aí o seu abuso, que ela sofreu um abuso, né, sexual e uma violência quando era criança, e ela conta. E na época a Xuxa foi alvo aí de uma polêmica, porque as pessoas disseram que sim, que não, que acreditaram, que não acreditaram, que ela mentiu, que ela falou a verdade, ficou aquela coisa. Mas vamos, depois de 4 anos, a gente vai trazer luz a isso e a gente vai fazer uma leitura corporal da Xuxa. É incrível, é impressionante, é muito bonito assistir isso. E logo após você pode tirar aí as suas conclusões sobre o que você achou dessa leitura, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito, muito, muito na sua vida. Tá legal? A Xuxa, ela deu essa entrevista justamente para falar que ela estava aí apoiando uma campanha contra a violência infantil. E eu vou soltar aqui um pouquinho e eu quero que você perceba alguma coisa. A Xuxa, ela vai começar falando, ela é uma comunicadora, né? Então não existia um teleprompter, ela não estava lendo, né, o que estava passando, mas ela já tinha um discurso na cabeça. Ela começa a fazer o discurso como ela faz, que é uma profissão dela, e ela faz muito bem, ela se comunica muito bem, faz isso há muitos anos, mas no decorrer do discurso, alguma coisa começa a acontecer. Vamos ver o que começou a acontecer. Para fazer a campanha do Não Bata Eduque, que seria tentar mudar a cabeça das pessoas e descobrir que as crianças que estão na rua, 80% das crianças que estão na rua se prostituindo, que a palavra não seria essa, porque elas não sabem nem o que elas estão fazendo na realidade, né? Bom, aí primeiro sinal, a Xuxa, ela faz se prostituindo, sabe, esse assunto não me desce, esse assunto, sabe, criança se prostituindo, é um negócio que não é legal, criança se drogando, e ela começa já a demonstrar um incômodo muito forte no seu rosto. Vamos lá. Roubando. Ó, um incômodo. Roubando, sabe? Isso não é legal. Vamos lá. Se drogando. Sofrer algum tipo de abuso dentro de casa.
Eu vou voltar essa cena aqui para você entender. Ela fala assim, sofreram algum abuso e a Xuxa, ela tem uma entonação de voz, uma voz dela. A voz da Xuxa, ela não é uma voz, ela é uma voz muito cristalina. Ela fala assim, muito nitidamente, ela mantém o mesmo tom. É uma voz gostosa de ouvir. E a Xuxa, ela não gagueja como, por exemplo, o Jô Soares, né? Vai falar e não encontra as palavras. A Xuxa, ela fala muito rápido, usa muitas palavras e ela não se atropela nas palavras. Quando ela fala crianças abusadas dentro de casa, ela fala de casa. Por que isso? Porque é algo que embaraça. Quer ver? Presta atenção no que ela vai dizer. Deixa eu voltar aqui. De violência dentro de casa que fez com que ela saísse. Para fazer a campanha do Novato Duque, que seria tentar mudar a cabeça das pessoas e descobrir que as crianças que estão na rua, 80% das crianças que estão na rua se prostituindo, que a palavra não seria essa, porque elas não sabem nem o que elas estão fazendo na realidade, né? Um incômodo, extremamente incomodada. Se drogando, sofrer algum tipo de abuso dentro de casa. Perceberam? Algum tipo de violência dentro de casa que fez com que ela saísse. E quando as pessoas começam a me falar sobre as histórias dessas crianças, que muitas vezes isso acontece dentro de casa, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um tio, ou com o melhor amigo do pai, ou padrasto, ou seja, alguém muito conhecido dentro de casa que acabou abusando dessa criança sexualmente, ela resolve sair de casa, mas para ela poder comer, ela acaba fazendo isso nas ruas. E aí a Xuxa engole seco a primeira vez. Criança que é abusada em casa e de repente vai pra rua, é alguma coisa que, sabe, até aqui ela conseguiu, tentou manter a profissional, mesmo que o assunto a incomodasse, né? Então ela fez cara que não gostar e tal, mas aos pouquinhos vai acontecendo a transformação. Ela vai deixando cada vez mais a parte profissional e o que ela realmente foi chamada para fazer ali, né? Dizer que ela era uma embaixadora, que ia lutar contra a violência e tal, e ela começa a se envolver de uma maneira pessoal no que ela tem a dizer. Então ela engole seco, esse é sinal de que ela não está descendo o que ela está falando. Ela não está digerindo, ela não está... esse assunto faz mal para ela. Vamos ver. Me dá me dá um... Ela fecha os olhos, sabe, que coisa horrível. No estômago, porque eu consigo não só me colocar no lugar delas, como eu abracei essas causas todas, porque eu vivi isso. Então, eu vivi isso, os olhos da Xuxa começam a marejar, e aí acontece alguma coisa nos ombros dela, tá? Ela dá uma leve mexida nos ombros. Bom, existem alguns profissionais e algumas pessoas que trabalham com PNL, e um dos ramos da PNL, que é a Programação Neurolinguística, é estudar o corpo. Algumas pessoas de PNL, não são todos, porque graças a Deus existem bons profissionais em todas as áreas, né, que sabem realmente a importância e a seriedade da leitura corporal, mas existem alguns, você vai encontrar alguns na internet, que vão dizer que toda vez que alguém mexer os ombros, essa pessoa está mentindo, né? Nem sempre a pessoa está mentindo. Então, às vezes a pessoa mexe os ombros com sinal de desdém, tô nem aí, e mexe os ombros, ou a pessoa mexe os ombros quando vai contar involuntariamente porque está mentindo, mas no caso a Xuxa, ela mexe os ombros porque aqui não aparece, mas ela deve ter trançado as mãos e puxado a mão para frente, e aí isso mexe os ombros dela. O que significa isso? Ela está querendo se fechar, né? Então, com o tempo da entrevista, parece que ela está querendo se diminuir. É como se ela fosse diminuindo de tamanho. Ela deixa de ser a personagem, a Xuxa, a pessoa que, né, a estrela da televisão, e ela começa a se apequenar, quase se tornando uma criança. Você vai ver que ela vai se comportar algumas vezes realmente como uma criança de 10, 11 anos de idade, né? Até menos, porque ela vai se diminuindo. Então essa transformação começa a acontecer agora com os ombros, porque está chegando a hora dela contar o que aconteceu. Vamos lá. Ânsia na minha...
e aí ela engole seco novamente. Até a minha adolescência, até os meus... Agora até os meus ela vai olhar para a esquerda, para cima, ela está lembrando a idade exata do que aconteceu, então tá totalmente correto, totalmente congruente o corpo da Xuxa com o que ela está realmente querendo passar. Diferentemente do primeiro vídeo da Patrícia Leles, aquela moça que disse que foi abusada pelo pastor Feliciano, e ela conta que ela sofreu um abuso alguns anos antes, e eu analisei, você pode estar aqui no meu canal do YouTube, pode assistir, deixar o seu comentário, ela sorri, né? E a Xuxa não, ela se diminui, ela olha para cima, lembra a idade, e ela vai trazer aí algumas respostas psicológicas também, vamos analisar. 13 anos de idade, foi a última vez. Pelo fato de eu ser muito grande, eu chamar a atenção, eu fui abusada. Bom, a Xuxa ela faz uma coisa que é muito, muito comum de quem passou por uma dor, que é procurar uma desculpa, uma resposta, procurar um porquê, né, do que aconteceu. E olha o porquê que ela encontra, um porquê até infantil, porque eu era grande, então provavelmente alguém disse para ela que ela era grande, que ela era bonita, que ela era ainda nova, mas provavelmente devia chamar atenção na escola. Ela disse, porque eu era grande, alguém deve ter dito isso para ela e eu fui abusada. Quer dizer, ela encontra um porquê para o que aconteceu. Isso é algo muito natural. Ela começa a se culpar. E daqui em diante você vai perceber que ela vai começar a jogar a culpa em cima dela. Ela tira a culpa da mãe, ela tira a culpa do pai, ela tira a culpa, sabe? E ela começa a dizer, olha, eu acho que a culpa foi minha, foi minha, foi minha. Problema da culpa. Isso acontece demais. Vamos observar. O olhar da Xuxa, um olhar marejado, um olhar de vergonha, tá? Ela não tá nem um pouco, o rosto, sabe? Ela tá envergonhada, com certeza ela deveria estar com as mãos entrelaçadas e aí ela começa a passar realmente um sentimento de culpa e de vergonha, de tristeza e de dor, tudo misturado aí nas microexpressões. Sei o que uma criança sente, sabe? A gente sente vergonha, a gente não quer falar sobre isso. A gente acha que a gente é culpada. Ó, olha o olhar, olha a dor. A gente acha que a gente é culpada e ela fala com os dentes quase cerrando um no outro. Significa, eu não quero falar o que eu estou falando. Isso me faz mal, isso me dá dor. Eu não quero falar, né? As palavras ficam meio dentro da boca e parece que não saem nitidamente, né? Vamos lá. Acha que... Eu sempre achei que eu estava fazendo alguma coisa, ou era a minha roupa, ou era o que eu fazia que chamava atenção, porque se culpando. Não foi uma pessoa, foram algumas pessoas que fizeram isso. E em situações diferentes, em momentos diferentes da minha vida. Então, ao invés de eu falar para as pessoas, eu tinha vergonha, me calava. Ó, eu tinha vergonha e ela vai de novo no ombro, se apequenando e me calava, né? Então, congruente. Vamos lá. Me sentia mal. Me sentia mal. Olha o rosto dela de realmente quem sente mal. Eu suja, me sentia errada. Me sentia errada. E se eu não tivesse uma mãe, se eu não tivesse o amor da minha mãe, eu teria ido embora, porque o medo de você viver, ter aquelas sensações de novo, passar por tudo isso é muito grande. Só que eu não falei para minha mãe. Ó, só que eu não falei. Se eu tivesse o amor da minha mãe, eu não teria ido embora. E ela dá até uma negativa, né? Provavelmente eu teria ido embora. Se eu fosse amor da minha mãe, não sei se ela teria ido embora, porque ela não quisesse, talvez porque ela não tivesse nenhum lugar para ir. Então ela fala, eu teria ido embora com a boca, mas a cabeça balança que não, né? Porque provavelmente ela quisesse ir embora, mas ela não tivesse para onde ir, tá? Não é uma mentira, é apenas uma vontade. Então, o que eu quero e o que eu posso, né? Então ela queria ir embora, mas ela não tinha onde ir. Então ela falou, eu ia embora e balança a cabeça, mas eu não contei para minha mãe. E isso traz um peso para ela. Não contei, eu acho que eu deveria ter contado. Eu acho que eu deveria ter contado. Não tinha essa coragem de falar. E que a maioria das crianças e dos adolescentes passam por isso e não falam.
Eu não me lembro direito, assim, eu sei que eu era muito nova. Essa hora, assim, a Xuxa, ela baixa o tom de voz e ela fala quase que como uma criança. Isso é muito normal. Talvez você não saiba, mas quando você sofre um trauma, um bloqueio, né, a sua mente, ela para naquela idade. Então, quando ela começa a lembrar do que aconteceu, ela volta, é como se a mente voltasse no tempo e ela voltasse naquela idade, 13, 12 anos, né? 11 anos. Então ela começa a falar como uma criança, né? Então ela baixa o tom e ela faz até uma carinha assim de criança, sabe? Falando, puxa vida, eu não me lembro. E na verdade aqui vai ter uma incongruência bem legal, que ela vai falar, eu não me lembro, mas eu lembro do cheiro de álcool, e depois ela fecha a boca assim, ó, vou deixar rolar para você ver como funciona. Ela faz assim, ó. Ela lembra quem é, ela sabe quem é, ela lembra, porque depois ela vai dizer de um professor e tudo mais. Então quem abusou dela, ela lembra. Por que ela não falou? Provavelmente porque alguém muito próximo, e ela tentou se proteger inconscientemente, não foi consciente. Então isso não é nem uma mentira, é uma proteção, ela tentou se proteger. O inconsciente, ela diz, não fala quem é, porque você sabe que se você falar, você pode ter problema com a sua mãe, com o seu pai, com sua família, seus irmãos. Então ela fala, eu não sei quem é, mas lembro do álcool, do cheiro de álcool. Talvez você não saiba, mas a Xuxa, ela não toma álcool até hoje, ela não gosta de álcool, provavelmente porque quando ela sente o cheiro, ativa ali a sinestesia da mente, do cérebro dela, e leva ela a essa cena. Então ela nem tomar álcool ela toma. Então imagina só, ela vai dizer, eu não lembro, eu não sei quem é, e ela fecha a boca dizendo, isso aqui é uma sensação de não fala, não diz. Então quando você está conversando com alguém faz, então, esse alguém está engolindo o que vai falar, ele não quer dizer, tá? Vamos observar a cena. Eu me lembro do cheiro. Ó. Tinha cheiro de álcool, tinha cheiro de alguma coisa, e eu não sei quem foi. E eu não sei quem foi. E ela aprende. Vamos lá. Ela sabe quem foi. E depois aconteceram muitas vezes. Olha aqui, a Xuxa está olhando para a esquerda, ela está ouvindo. Quando você olha para a esquerda, na altura do ouvido, é áudio o que aconteceu. Então ela está ouvindo a cena, ela está na cabeça da Xuxa, está passando a cena. E ela respira fundo. Que saco, sabe? Vou ter que lembrar disso. Que dor, puxa, isso é horrível. Aos 13 anos, quando eu consegui fugir. Olha esse olhar. Acontece algo muito bacana. Esse olhar aqui parece que ela está vendo assim um anjo, ou vendo Deus, né, ou contemplando alguma coisa fora dela. Mas na verdade aqui é uma total, os olhos ficam meio sem direção. Então o que aconteceu nesse momento, gente? Puxa vida, é muito forte falar isso, mas ali a Xuxa não está enxergando mais o câmera, mais o contra-regra, mais quem está entrevistando ela. Ela esqueceu que ela estava no estúdio e ela se conecta com a dor. Ela se conecta com o que aconteceu. E naquele momento ela está com o olhar meio solto, porque na verdade ela voltou a viver aquela experiência dentro dela de uma maneira muito forte, né? Então a Xuxa, ela está realmente sentindo uma dor muito forte nisso aí. Vamos lá? Tem essas coisas que pra mim me doem, me machucam, me dói, me machucam, ela fecha os olhos, me machucam. Então toda vez que ela vai falar, ela sente a dor, está machucando, está doendo. A palavra é essa, me dá vontade de vomitar. Me dá vontade de vomitar. Ela abre a boca, sabe? Ela está vomitando mesmo, olha aqui. Dá vontade de vomitar, sabe? Me dá um asco isso. Quando eu lembro que tudo isso aconteceu, eu não pude fazer nada. Tudo isso aconteceu e eu não pude fazer nada. Ela fecha os olhos assim, eu não quero nem ver, sabe? A dor é tanta que eu não pude fazer. E ela abre os braços, como que dizendo, poxa, alguém me ajuda, sabe? Muito forte, vamos lá. Por
não sabia, eu não tinha experiência. Mas o que é? O que uma criança tem de experiência? O que ela pode fazer? Eu tinha medo de falar para o meu pai e meu pai achar que era eu que estava fazendo isso, porque uma das vezes aconteceu foi com o melhor amigo dele, que queria ser meu padrinho. Olha, a Xuxa faz uma coisa interessante. Foi com o melhor amigo dele, queria ser meu padrinho. Ela dá um... Nossa, eu acredito que aquele cara queria ser meu padrinho. Né? Então, o amigo do meu pai queria ser meu padrinho. Ela dá quase um... Tem ali um asco ali, né? Eu não podia falar para minha mãe, porque uma das vezes também foi com o cara que ia casar com a minha avó, mãe dela. Então, errado era eu. Olha essa expressão corporal da Xuxa. A errada era eu, ela aponta para ela mesma e ela vai buscar aqui, ó, na direita, embaixo, isso aqui é sinestesia, ela foi buscar o sentimento. Então ela está se sentindo culpada. A culpada era eu e ela aponta com os 2 dedos para ela mesma e diz, puxa, sou eu a culpada era eu. Né? Então ela passa uma verdade, uma congruência muito forte, gente, muito forte nisso. Tem gente que diz assim, a Xuxa estava encenando e tal, para início de conversa, né? A Xuxa é uma apresentadora e quem já assistiu os filmes da Xuxa sabe que ela não é uma atriz, não é uma boa atriz. Isso aqui não se aprende no teatro. Ela está olhando para o lugar certo, fazendo o movimento certo, com as expressões corporais, a culpa é minha, eu assumo. Ela se sente culpada pelo que aconteceu. Vamos lá. Eu não tinha experiência, eu não sabia o que era. Um professor chegou para mim e disse, não adianta você falar, porque entre a palavra de um professor e de um aluno, eles vão acreditar no professor, não no aluno. E até hoje, se você me perguntar por que aconteceu as coisas comigo, eu acho que... Ela faz a cara novamente, de buscar o nada, e ela se conecta ao porquê. Ela vai viver nessa experiência, por que aconteceu. Eu ainda acho que foi por minha culpa. Foi por minha culpa. Quer dizer, ela se culpa todo o tempo. Ela tá jogando, poxa, foi eu. Sabe, minha mãe tinha 5 filhos, meu pai não estava nem aí pra mim. E eu nasci bonita. Fazer o quê? A culpa é minha, né? E a gente não pode pensar assim. Porque a criança não tem culpa. A criança não sabe. O cara, o adulto, o homem, a mulher, a pessoa que faz isso numa criança sabe. Mas a criança não. Talvez eles deveriam ter notado que quando eu não estava falando muito, eu que sou de falar demais, é porque estava acontecendo uma coisa comigo. Mas na inocência da minha mãe, que casou tão nova, e com 5 filhos sem babá, ela não reparou que eu que falava muito e em alguns momentos eu me calava. A mãe dela reparou, eu acho que ela sabe que a mãe dela reparou, mas ela tenta limpar a barra da mãe dizendo, poxa, minha mãe tinha muita coisa para fazer, ela não vai se preocupar comigo, ela tinha 5 filhos, ela não ia só se preocupar comigo. Então a gente vê uma autoestima baixa na Xuxa nesse momento, sabe? Eu não consegui chamar nem a atenção da minha mãe nem minha mãe conseguiu me notar, então você vê como ela se sente abaixo, assim, sabe? E aí ela continua, vamos lá. O que você acha que de repente eu não consigo ficar, sei lá, casar? Por que você acha que eu não consigo casar? E ela sobe e ela começa a lembrar dos relacionamentos dela que não deram certo. E me parece que ela acha que não deu certo justamente por ser culpa dela. Ela começa a se culpar também porque os relacionamentos não deram certo. Tem alguma pessoa, deve ter uma explicação, né? Deve ter uma explicação, né? Me ajuda, eu preciso de uma explicação. Eu preciso que alguém faça alguma coisa para me tirar desse lamaçal que foi a minha vida, dessa coisa horrível, que eu não pedi para participar. Então deve ter uma explicação, né? Ela pede ajuda. Quem sabe não deve ser tudo isso que eu vivi. O fato de eu me achar horrível, de eu me achar feia, as pessoas falam, bonito, não sou. Deve ter ali a ferida ali. De novo, a baixa autoestima.
todo mundo fala é bonita, eu falo, não sou, eu não quero ser bonita. Por que eu não quero ser bonita? Porque toda vez que disseram que eu era bonita foi por violência, me abusaram. E é por isso que eu me senti, eu não quero. Então as pessoas falam, você é bonita, falam, não, eu não sou. Então você vê que ela, mesmo sendo um ícone de uma mulher bonita, ela não se sente assim, porque quem se aproximou dela, as primeiras pessoas que se aproximaram dela, se aproximaram porque ela era bonita e fizeram mal para ela. Então ela tenta negar isso, embora ela saiba, porque ela faz com a cabeça, diz, eu sou bonita, ela balança com sim com a cabeça, mas ela tenta já tirar isso da cabeça dela, né? Vamos lá. Que eu nunca falei assim pra ninguém, porque eu achava que eu nunca falei isso pra ninguém. Ela faz o mesmo movimento, porque eu achava que e prende, eu não quero falar isso, eu não quero dizer. Vamos lá. As pessoas vão me olhar diferente, ou não, talvez não vão entender, ou vão entender da maneira delas, mas olha, a Xuxa sente, né? Então, eu não queria dizer porque iam me criticar, mas ela segura nas mãos, ela tenta ganhar aí uma força para continuar aí a contar a sua história. Eu só queria te dizer que eu não entendo por que aconteceu muitas vezes comigo. E por que eu não falei? E por que eu não soube dizer não? Eu não sei. E aí ela faz o que nós chamamos na programação neurolinguística e na linguagem corporal a famosa carinha de palhaço. Quando ela cai, né, ela já cai para o ladinho, olha, ela busca aí, sabe, um porquê, então ela olha para a direita, para cima, isso aí é lúdico, ela tenta, por que eu não falei? Ela pensa em milhões de possibilidades, né, de desculpas, e cai a carinha de tristeza, né? Então nesse momento ela está triste. Por que aconteceu? Vamos lá. Talvez eu tivesse que passar por isso tudo para... Opa! Ela mudou a postura. Talvez eu tivesse que passar isso tudo para... Ela diz, opa, encontrei o motivo. Encontrei o porquê. E olha o que acontece com a Xuxa. Ela vem aqui... Eu chegar e dizer, eu quero lutar por elas. Chegar e dizer, ela abre as mãos, empina o nariz, mete o nariz e assim, eu vou lutar por elas. Né? Então, talvez eu passei por isso para... Aí ela toma, opa, é por isso, é para lutar por elas. Então ela encontrou um sentido, isso terapeuticamente é muito legal, porque no meio, se você está assistindo esse vídeo e se você conhece alguém que foi abusada ou se você já viveu essa experiência, né, é muito importante buscar um sentido nobre, né, e não um sentido negativo. Então ela ficou o tempo inteiro se culpando, ela vive com essa dor, mas ela entende que agora ela tem uma missão, que agora ela tem um papel, que agora ela pode fazer alguma coisa por alguém. Né? Então ela levanta como alguém que vai lutar, né? Então, opa, encontrou o sentido e mete o nariz dizendo, eu vou aí, eu vou cuidar das crianças. Vamos lá. E aí ela faz uma cara, talvez eu tenha que fazer isso para lutar, né, pelas crianças, mas aí ela sentia a dor do que ela passou. E ela faz uma cara de dor aqui absurda, né? Vamos lá. E aí ela desaba, aí ela chora. Poxa, eu passei por isso tudo para agora eu poder lutar, e ela se emociona verdadeiramente. Eu tenho um sonho. Porque ela vai falar que agora ela tem um sonho. E esse temperamento da Xuxa, a Xuxa ela tem um temperamento, pessoal, emocional. Então, ela é uma pessoa que tem um temperamento emocional muito forte, né? Uma emoção muito apurada. Então ela se conecta com o outro, ela tem uma coisa chamada empatia, ela consegue se comunicar, ela consegue sentir a dor da outra pessoa e pessoas emocionais são muito sonhadoras. Então ela, olha que bonito isso, ela pegou a sua desgraça, o seu momento de dor, ela conseguiu conectar isso com outras pessoas, com a dor de outras pessoas, ela fez disso uma causa e fez disso um sonho.
Olha que legal isso, mesmo sofrendo, ela conseguiu conectar coisas assim fantásticas para conseguir fazer que a sua vida desse sentido, né? Não fosse uma mulher traumatizada e triste a vida inteira. Ela conseguiu conectar aí a sua dor, né? Então, eu sofro, a outra pessoa sofre, eu vou ser alguém na vida para poder ajudar essas pessoas que sofrem, mas eu tenho um sonho. E aí ela conta o sonho dela e ela sente isso de verdade mesmo, né? Vamos lá. Um dia, nenhuma criança sofreu. E ela sente isso mesmo. O meu sonho é que nenhuma criança passe pelo que eu passei. É isso que ela está dizendo. Nada. Que criança? Agora vem o que eu quero falar. Uma coisa bem legal. Quem foi criança como eu na década de 80 cresceu ouvindo que a Xuxa não gostava de criança, que a Xuxa beliscava as crianças, que a Xuxa batia nas crianças, que a Xuxa xingava as crianças. Mas aqui ela demonstra uma coisa muito bonita. A Xuxa fala assim, porque criança é um anjo. E ela vai para a sinestesia, ou seja, ela está buscando o sentimento, ela vai abrir as mãos e ela vai lembrar do cheiro da criança. Ela vai falar aqui depois, eu sinto o cheiro, e ela chora. Sabe o que significa isso, pessoal? A Xuxa gosta de criança. Então, se você viveu comigo, como eu, na década de 80, que ouviu, era boato mesmo isso, porque ela demonstra um amor, uma empatia, uma conexão com criança, e ela se sente protetora, né? É uma coisa que está dentro dela, ela quer proteger a criança. Vamos lá? Vamos ver. Aquele cheiro que eu gosto de tirar o pescoço, que... Ó, que eu gosto de tirar o pescoço e ela até cheira, né? Faz bem para ela. E ela abre os braços, olha, como quem fosse pegar um bebê, né? Uma mãe que pede um bebê. Então ela tem realmente uma conexão muito bonita com crianças. Eu preciso ir até seu... E aí termina essa nossa análise, ela dizendo, eu preciso, mas às vezes eu não. E ela passa frustração. Esse aqui é um rosto típico de quem está frustrado. Boquinha de palhaço de novo, tristinha, e ela está frustrada. Por que ela está frustrada? Porque ela tenta cuidar das crianças, mas ela sabe que é impossível cuidar de todas as crianças do mundo. Alguma vai escapar, por mais que ela faça, por mais que ela tente alegrar as crianças, por mais que ela tente proteger as crianças, por mais que ela faça uma campanha como ela se propôs a fazer, ela sabe que escapa, ela sabe que não dá. E aí ela termina, eu tento, mas... Desculpa, gente, eu não consigo, eu sou só uma pessoa, eu não consigo, me desculpe. Ela está pedindo desculpa para as pessoas por não conseguir salvar todas as crianças. Vamos lá. E aí ela termina com... Desculpa, gente, eu não consigo. Então, pessoal, essa foi aí a nossa leitura não verbal da Xuxa. E você viu que é bem congruente o que ela está falando, que realmente ela consegue passar uma emoção. Legal? Tem outros vídeos aí no meu canal, dá uma fuçada aí, deixa seu joinha, isso me ajuda muito. Passa para um amigo e deixa aí o seu comentário, o que você achou, escreva, pede aí se você quiser que eu faça análise de alguém. Estão pedindo do Michel Temer, tem uma fofoca aí que diz que o Michel Temer é satanista, mexe com o ocultismo e tal. Ele deu uma entrevista desmentindo. Será que o Michel Temer é? Tem a Luana Piovani também que disse que sofreu abuso. Será que ela sofreu? Me pediram também, se eu não me engano, da Joelma, quando o Chimbinha separou dela e tal. Ela separou do Chimbinha. Será que realmente foi aquilo? Então tem algumas aí que a gente vai estar colocando. Mas se você tiver alguém, coloca. Deixe seu joinha. E se você quiser saber mais sobre o nosso curso de linguagem não verbal, o e-mail está aqui. Manda para mim. Dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo, vai ter um link aqui em cima, né? Você também pode fazer a sua inscrição. Eu vou mandar as informações do curso para você, que vai ensinar a fazer todo esse tipo de leitura corporal e não verbal, porque a gente vai trabalhar biometria facial nesse curso que vai te ajudar bastante a desenvolver isso. Legal? Deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Tudo de bom e eu desejo paz e prosperidade.